Muito bem, pessoal, estamos ao vivo, segunda-feira, 13 de maio, 7 horas da manhã. Está começando o Desperta ICL de hoje. Muito bom dia, muito obrigado pela companhia de todo mundo. Está começando esta semana, segunda semana de maio. Parabéns para as mães, né? Ontem, o Dia das Mães. Parabéns para todo mundo que conseguiu passar em família aí. Se você já está chegando pelas redes sociais, deixa o seu like, ative o sininho, faça aquela coisa toda da manhã, mas se você puder, por gentileza, tiver que fazer uma coisa só nessa manhã, compartilhe o nosso programa para que o nosso programa possa chegar para mais e mais pessoas. Nós estamos ao vivo em todas as redes sociais, no Twitter, na Twitch, no Facebook e no Instagram e também, claro, principalmente lá nos nossos canais no YouTube. Estamos ao vivo em vários canais do YouTube que retransmitem o nosso programa, principalmente os 3 canais, o canal do Leandro Demore, o canal do Eduardo Moreira e o canal do ICL Notícias. Estamos ao vivo todos os dias para aí dezenas de milhares de pessoas. Muito bom dia para quem nos acompanha também na TV aberta. Se você não sabe, este programa passa também na televisão, na velha e boa televisãozinha. Você pode nos acompanhar sem gastar a sua internet e sem necessidade de conexão em São Paulo e Grande São Paulo e também em Salvador e Grande Salvador. Lá na Bahia, na TV Quirimurê, lá em São Paulo na TVT e também, claro, muito bom dia para quem nos ouve aí no Bom e Velho Radinho. Estamos ao vivo em 2 emissoras de rádio que são parte da nossa programação aqui, da nossa grande rede Desperta. Muito bom dia para quem nos acompanha pela Rádio Brasil Atual e também pela Rádio Heliópolis. Muito bom dia, Heliópolis. Galera que já está chegando pelo chat aí, muito bom dia, muito obrigado pela parceria de todo mundo. Tivemos uma semana bastante intensa na semana passada com a cobertura das enchentes no Rio Grande do Sul. A gente tem mais notícia hoje, eu vou atualizar você sobre tudo que está acontecendo, dar mais uns contextos também importantes sobre as coisas que aconteceram, que estão acontecendo e que estão por vir também. A perspectiva em curto prazo não é nada boa. As chuvas voltaram principalmente nesse final de semana, está chovendo muito em várias regiões, novos problemas se apresentaram, as chuvas estão chegando muito possivelmente nas próximas horas ou entre hoje e amanhã, nas próximas 48 horas, no estuário lá do Guaíba, em Porto Alegre, onde as águas que estavam lentamente baixando devem aumentar, o rio deve voltar a subir, infelizmente, nas regiões mais alagadas. A gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouquinho, tá bom? Vamos lá começar então lá no nosso site do Desperta, no iclnoticias.com.br. Olha só, o Desenrola para MEI, vocês lembram do programa Desenrola, né? Que o governo federal criou para você renegociar suas dívidas enquanto pessoa física. Agora tem um programa Desenrola para as MEIs, para o microempreendedor individual. Se você tem dívidas na sua MEI, você pode renegociar essas dívidas. Atenção que isso é super importante para todo mundo, mas claro, sobretudo para as regiões atingidas aí. Se você está com a sua MEI pendurada em dívidas, corra para o banco, para o aplicativo, dá um jeito de acessar para conseguir entender quais as dívidas você pode renegociar, porque a partir disso também você pode limpar o nome da sua MEI e ter acesso eventualmente a outros créditos que você está precisando nesse momento de calamidade. O Desenrola para MEI e micro e pequenas empresas também começa hoje, nessa segunda-feira. A partir de hoje, dia 13, os bancos começam a oferecer uma alternativa para a renegociação de dívidas bancárias de microempreendedores individuais, a MEI, e também para micro e pequenas empresas que faturem até 4,8 milhões por ano. Então, se você é MEI ou você tem uma empresa enquadrada lá no Simples, né, que é a forma mais comum de empresas, e tem dívidas nessa empresa, a partir de agora você pode renegociar várias dessas dívidas com desconto e prazo, tá? Isso é a grande sacada desse programa, como foi feito com as pessoas físicas, agora para pessoas jurídicas também. Para o programa Desenrola Pequenos Negócios, serão renegociadas dívidas não pagas até 23 de janeiro de 2024. Essa renegociação é importante para o pequeno empreendedor e o empreendedor individual possam obter recursos para manter suas atividades. A ação faz parte do programa Desenrola Pequenos Negócios, uma iniciativa do Ministério da Fazenda, Ministério do Empreendedorismo da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, com o apoio da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. Essa parcela atendida é a mesma que precisa de ajuda para renegociar as dívidas e obter recursos para manter as atividades. Para aderir ao programa, o microempreendedor ou pequeno empresário deve contatar uma instituição financeira onde tenha dívidas. Então, se você tem dívida no Banco do Brasil, no Itaú, no Santander, onde você tiver dívida, entre em contato
contato. Quando foi criado o Desenrola para pessoas físicas, os bancos criaram ali nos aplicativos um link para você fazer a renegociação. Então, já dê uma olhada se os aplicativos estão atualizados para fazer a renegociação da sua empresa, das dívidas da sua empresa agora e não da sua pessoa física. A orientação é buscar os canais de atendimento oficiais disponíveis, agências, internet ou aplicativos. De acordo com a Febraban, somente os bancos cadastrados no programa ofertarão condições de renegociação de dívidas. Caso contrário, a sugestão é renegociar a dívida mesmo assim ou então fazer a portabilidade da dívida para uma instituição financeira cadastrada. Se você tem dívida em um banco, você pode levar essa dívida para outro. Isso é um mecanismo que já existe no Brasil, chama-se portabilidade. Então é o seguinte, se o banco onde você está endividado com a sua MEI ou com a sua empresa de pequeno e médio porte não oferecer a possibilidade de renegociação nesse programa do governo federal, que, repito, tem juros mais baixos, tem prazo, é uma negociação muito mais vantajosa, você pode requerer ao banco para levar a sua dívida para outro banco. Isso é possível, tá? No Brasil. E aí você vai renegociar nesse Desenrola para Empresas no banco que está cadastrado no programa. Lembrando que depende do banco, da boa vontade do senhor banqueiro, né, do senhor tio Patinhas, de querer aderir ao programa ou não. A recomendação para as empresas que forem renegociar suas dívidas é que busquem informações dentro dos canais oficiais. O alerta ainda para que não sejam aceitas propostas de envio de valores a quem quer que seja, com a finalidade de garantir melhores condições de renegociação de dívidas. Tem muito golpe rolando por aí, tá, gente? Então, se entrar em contato com você, alguém pelo Zap, pela mensagem, se ligar para você, um corretor, um contador e tal, se não for uma pessoa que você conhece, né? Qualquer pessoa estranha, não responda, não mande dados, não confirme dados que são mandados para você. Os bancos, aliás, não costumam entrar em contato fora dos canais oficiais. Beleza? Então não entra nessa, avise as pessoas que você conhece também para não entrar nessa e vá direto para os canais oficiais para fazer a sua renegociação. Saque calamidade, informação importante, lá no iclnoticias.com.br temos o passo a passo que ensina como as vítimas no Rio Grande do Sul podem sacar o FGTS. Se você tem FGTS lá e não tem as condições para sacar o FGTS, ou seja, não teve uma demissão sem justa causa, não tem as doenças que estão incluídas no rol de doenças onde você pode sacar, enfim, se não tem tempo de serviço, tem as condições para sacar o FGTS. Há uma nova condição, que é o saque do FGTS pelo saque calamidade. Se você está em dúvida em relação a como fazer isso, vai lá para o iclnoticias.com.br que tem o passo a passo também sobre como sacar esse dinheiro para ajudar nesse momento. A Anatel anuncia adiamento de concurso devido à tragédia no Rio Grande do Sul. Provas seriam aplicadas no dia 26 de maio. Se você ia fazer a prova da Anatel para se tornar um funcionário público, a prova foi adiada, não acontece mais no dia 26 de maio. Procure os canais competentes aí para tentar entender como é que vai ser reorganizado isso. Algumas matérias importantes também lá no ICL Notícias. Almoço de família dá lugar a tristeza e trabalho voluntário para animar as mães em abrigo no Rio Grande do Sul. Uma reportagem da Folha Press republicada aqui pelo ICL Notícias. Uma matéria que saiu ontem no Fantástico, já estava circulando na internet há um bom tempo também. Na verdade, o Fantástico só um pouco foi atrás das pessoas que organizam esse tipo de cidade, né? Mas isso aqui já estava rolando na internet, já na imprensa faz alguns dias, mostrando que a China apostou em cidades esponja, como eles estão chamando, para a prevenção contra enchentes. Eu assisti a reportagem do Fantástico ontem, aliás, o Fantástico ontem um pouco se redimiu, né, da semana passada, do Fantástico da Madonna, né? Ontem fez um Fantástico praticamente inteiro sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul nesse momento. Uma das matérias tem a ver com essas cidades esponja. Aí você olha, parece uma coisa super tecnológica, né? Você vê até de cima, assim, né, Jimmy? Parece que os caras estão criando, assim, criaram esponjas que colocaram no solo e não sei o quê. Não, gente, basicamente é você retomar para a natureza os lugares que são alagadiços por natureza, né? Não tem absolutamente nada de novo, na verdade. Você cria lugares onde os rios, principalmente,
eles possam tomar conta de vastas áreas em momentos de cheia. Esses momentos de cheia, por tudo que a gente sabe aí pela ciência, eles vão se intensificar, não é só no Brasil, é no mundo todo. Então na China há exemplos também em Nova York, muito limitados, né, onde Nova York retomou os lugares que eram dos antigos pântanos, né, então não tem nada de novidade nisso. Vejam só, né, a grande invenção do ser humano, cidades esponja. A gente coloca o nome, parece um nome super pomposo, na verdade, os lugares onde tinha pântano, em Nova York, pântano, né, pântano. Em Nova York, os caras estão retransformando em pântano. Veja só que grande invenção científica, né? Mostrou os exemplos da Holanda também, locais que tradicionalmente alagam, então agora estão deixando que sejam alagados. Na China também tem esses lugares onde há espaço para alagamentos, então você faz aí plataformas suspensas de modo que nos momentos do ano em que esses lugares estejam alagados, as pessoas possam circular em plataformas e de modo que os aparelhos públicos nesses parques possam ser alagados e inclusive a vegetação que suporte esse alagamento, plantas que gostam, né, que são desse ecossistema e que depois que o alagamento vai embora, elas conseguem florescer e manter a paisagem natural por ali. Não há nada de novo a não ser a gente devolver para a natureza os pedaços que o ser humano foi tomando ao longo do tempo, né? Mostrou no Fantástico ontem claramente que as cidades, principalmente depois da Revolução Industrial, as cidades industriais, elas canalizaram os rios, colocaram os rios principalmente em linha reta ou em curvas um pouco mais suaves, para adaptar o próprio sistema capitalista à natureza. A gente está vendo que isso não está dando muito certo, né? Não está dando nada certo, na verdade. Então, agora a ideia é que várias áreas sejam reorganizadas de modo que elas possam ser alagadas em tempos de cheia, que são tempos que a gente deve ver com cada vez mais frequência pelo mundo. Vamos lá para São Paulo. Tarcísio de Freitas pretende entregar com desconto a fazendeiros área equivalente a 4 cidades de São Paulo. A legislação que o Tarcísio quer passar lá em São Paulo beneficia aqueles que estão em terras públicas, ocupadas de maneira irregular, o que inclui áreas julgadas devolutas, ou seja, pessoas que invadiram, né? É o pessoal contra a invasão, né? Essa galera aqui é a galera contra a invasão, tá, gente? Mas é contra a invasão só quando é a ocupação lá do pobre lá que está cadastrado no programa social, que não sei o quê, que mora em barraca de lona. Esse aí não pode fazer nada, esse aí é tiro de borracha, é tentar deixar o cara na clandestinidade, é passar a lei no Congresso de modo que se ele for pego ocupando uma terra, ele não tem mais acesso à Bolsa Família, Vale Gás, não sei o quê. Isso é uma coisa. Agora, se você é um grandão, ocupou lá uma área do tamanho 4 vezes a cidade de São Paulo, e virou um mega fazendeiro, esses aí o Tarcísio quer aprovar que a área seja entregue definitivamente para essas pessoas, né? Então no Brasil nós temos invasões e invasões, né? Nós temos invasões com aspas e invasões sem aspas. Então tá aqui o projeto do Tarcísio. Tarcísio, aliás, politicamente avaliando o grande vencedor da tragédia das enchentes. A gente tem que olhar as coisas com esse prisma também, porque é a maneira como essas pessoas olham, né? Grandes perdedores, quem tem tudo a perder nessas tragédias, gente? As pessoas que podem ser responsabilizadas, né? Então, os prefeitos locais, o Sebastião Melo, o Eduardo Leite, o Lula, o Ministério das Cidades, o Dyer, o DENIT, todo mundo que está envolvido nisso tem muito a perder, porque são pessoas diretamente responsáveis. Então, a depender de como vão os humores e as fake news também, que a gente vai falar daqui a pouco aqui, essas pessoas podem ser diretamente responsabilizadas. O Tarcísio está num momento excelente para ele. Ele não pode ser responsabilizado por nada, porque as enchentes acontecem num estado onde ele não tem gerência. Mandou ajuda, como todos os governadores do Brasil mandaram ajuda. E para o Tarcísio é um momento excelente, porque a enchente pode enfraquecer o Lula, que é um possível concorrente do Tarcísio para as eleições majoritárias, o Eduardo Leite, que todo mundo sabe, o Eduardo Leite quer ser candidato à presidência da República, e no Rio Grande do Sul a elite econômica, tanto industrial quanto de comerciários, quanto agrícola, os grandes do agro, né? O agro pop aí mantém fichas ali no Eduardo Leite, porque a gente vai mostrar daqui a pouco uma pesquisa, inclusive, mostrando que abre-se novamente um espaço para nem, talvez, né? Nem Bolsonaro, nem Lula, aquela expectativa que se tem no Brasil de terceira via desde faz 20 anos, mais ou menos. O Eduardo Leite é um dos nomes que está aí na cabeça para ocupar esse espaço. Tá longe a eleição? Tá longe a eleição. A gente tem que pensar nisso? Tem que, porque esses caras pensam nisso. É assim que a coisa é vista, né? O Eduardo Leite, nesse momento, tomou
foi abatido aí em pleno voo, né? Não é nada bom para o Eduardo Leite o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, claro. Isso pode ser revertido no futuro? Gente, no futuro tudo pode acontecer, tá? No futuro, o futuro do passado a gente não sabia, o Lula estava preso, hoje o Lula é presidente. É assim que a coisa é. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 2 anos. Nesse momento, obviamente, o que acontece no Rio Grande do Sul não é bom para o Eduardo Leite, é lógico, né? A Quest, se não me engano, rodou pesquisa na semana passada, 70% das pessoas colocam a culpa do que aconteceu no Rio Grande do Sul, entre os responsáveis, o Eduardo Leite. Então só 30% acham que ele não é responsável. Isso de modo nenhum pode ser lido como bom. E para o Tarcísio isso é ótimo porque tira o tal do virtual concorrente um pouco da disputa nesse momento e isso, claro, pode ser usado para capitalizar politicamente no futuro. Vamos lá para a capa dos principais veículos do Rio Grande do Sul para a gente entender como é que tá a coisa agora, tá? A Gaúcha ZH, que é o jornal Zero Hora, para quem conhece o jornal de antigamente, né? Tem o jornal Zero Hora, tem a Rádio Gaúcha, o site foi fundido nos últimos anos, virou o Gaúcha Zero Hora, então tem um site só agora. Então lá no Gaúcha ZH, o nível do Guaíba está subindo novamente, o nível estava descendo na última semana, depois que estabilizou acima dos 5 metros, começou a descer e agora volta a subir de novo. Volta a subir de novo por quê? Porque está chovendo em Porto Alegre, mas principalmente porque está chovendo nas regiões dos rios que abastecem o Guaíba. Tem várias regiões onde a chuva foi super intensa nesse final de semana. Deve perdurar até hoje no final do dia, mais tardar amanhã. No meio de semana agora a chuva deve parar, mas há a expectativa de que ela volte do meio de semana para frente. Então, como choveu muito, teve lugares que choveu muito de fato, essas águas já estão chegando no Guaíba. O nível deve aumentar ainda, porque tem um espaço de tempo em que a água chove lá no Rio das Antas, lá em cima na serra, aquilo cai no Rio Taquari, cai no Jacuí e vai para o Guaíba. Então tem o caminho das águas que está sendo feito nesse exato momento, esse volume de águas que choveu na serra, nos vales e em outras regiões, vai fatalmente descer a serra, descer os morros e vai acabar lá no Guaíba. Então está chovendo de fato e o nível do Guaíba está aumentando. Ou seja, Porto Alegre e as regiões metropolitanas seguem alagados, bastante alagados, e a expectativa de que isso ia baixar, na verdade já desde a semana passada nós vimos aí, tinha as previsões, né, vários modelos matemáticos fazendo a previsão justamente de um repique das chuvas, né, da cheia do Guaíba. Então estava numa cota alta, haveria uma pequena baixa, depois subiria novamente para um nível parecido com o nível anterior, para só depois começar lentamente a cair. O que tem que se fazer agora é torcer para que não chova mais tanto nas próximas semanas, porque vai levar semanas em condições normais, sem muita chuva, para que Porto Alegre, região metropolitana, Canoas, Eldorado do Sul, São Leopoldo, sejam esvaziadas por completo, para que a gente veja de fato o que restou das cidades que estão embaixo d'água nesse momento. A capa lá do matinaljornalismo.com.br também, claro, toda dedicada a isso, né? Concerto de casa de bombas que inundou o centro de Porto Alegre patina desde 2018. Para quem está acompanhando a cobertura sabe, várias estações, zonas de bombeamento na cidade, em Porto Alegre. Porto Alegre, a partir dos anos 70, construiu um sistema para evitar que a cidade fosse alagada, de fato. Não é só o Muro da Mauá, é uma série de diques que tem protegendo ali o centro e outras zonas de Porto Alegre, e várias casas, estações de bombeamento. Essas estações de bombeamento, elas têm o serviço de pegar a água que deveria inundar a cidade e jogar ela de volta para o rio. Como a gente acompanhou aqui, a maioria delas faliu fragorosamente, teve que ou ser desligada, ou foi desligada à força, ou pifou durante o início dos alagamentos lá atrás, 10 dias atrás. Então agora isso vai ter que ser investigado de fato. Aparentemente, ao que tudo indica, a responsabilidade do alagamento de Porto Alegre é a falta de manutenção e atualização deste sistema aqui, né? Lá no sul21.com.br, Rio Grande do Sul tem 143 mortos. Esse é o número de pessoas mortas por enquanto. Eu venho falando sempre aqui, o número de mortos não é parâmetro para a gente entender o que está acontecendo no estado neste momento, até porque muita gente, já sabendo do perigo, já entendendo como
coisa tá, que as coisas mudaram, que não é mais como era antigamente, que não vai ser só uma lâmina d'água, que a água chegaria em lugares onde jamais chegou, como chegou no ano passado em setembro, como chegou em novembro, as pessoas conseguiram sair dos lugares. A gente não tem uma catástrofe ainda maior em relação ao número de mortos, porque as pessoas conseguiram sair, várias prefeituras avisaram também as pessoas, há prefeituras que vão avisando as pessoas pelo celular, né, pelo Zap, pelo SMS, olha, se você mora, tem vários lugares que já estão zoneados, então você mora na zona X, zona Y e tal, então se você mora na zona X, deixe sua casa, porque a água está chegando nesse local. No entanto, claro, como a gente vem falando aqui, o número de mortos vai aumentar, porque as cidades estão alagadas e tem muita gente desaparecida ainda neste exato momento. Lá no Correio do Povo, acompanhe os efeitos da enchente no Rio Grande do Sul, é o principal destaque da capa do Correio do Povo hoje, né? E também com destaque para o sul do estado. Pelotas, canal de São Gonçalo, chega a 2,88 metros e atinge o nível histórico da enchente de 1941. As águas do Guaíba estão descendo para o sul, procurando uma saída pela Lagoa dos Patos. E aí, claro, várias cidades do sul do estado também estão nesse momento de calamidade, estão sendo alagadas. As pessoas já deixaram esses locais. Vamos lá para o UOL. O rio Taquari sobe mais, alta em Lajeado foi de 0,5 metro em 1 hora. O nível do rio Taquari, que já havia superado a cota de inundação na noite de ontem no Rio Grande do Sul, subiu mais ainda no início da tarde de domingo. O rio Caí também voltou a ultrapassar a cota de inundação durante a madrugada deste domingo. Ou seja, os dois principais rios que alagaram muito nas últimas semanas, o Caí e o Taquari, voltaram a subir. Informações do rio Taquari, uma ponte importante que liga parte da Serra do Rio Grande do Sul, principalmente a cidade de Nova Petrópolis e toda a região ali, Picada Café e as outras cidades localizadas ali, com Caxias do Sul. Tem uma ponte no rio Caí, para quem conhece bem a região, na BR-116, fica lá numa baixada, né? Essa ponte, um pilar dessa ponte cedeu, essa ponte está quebrada, a ponte quebrou e foi interrompido o trânsito. O trânsito ali já não vinha bem, das enchentes do ano passado tinha caído um pedaço importante da pista ali, estava em obras já, estava passando com meia pista, estava complicado com um semáforo, com tudo lá, agora a ponte está comprometida, então esse pedaço do estado está novamente isolado, agora com queda de pilar da ponte. Acredito que vai demorar para que isso seja retomado. O rio Taquari voltou a subir. Ontem em Lajeado a prefeitura estava mandando alertas, né? Nós temos esse alerta aqui, ó, que foi enviado ontem. Aqui tá hoje, mas é que o print eu fiz ontem, né, gente? Então, isso aqui foi enviado pela prefeitura de Lajeado. O assistente virtual da prefeitura de Lajeado, aviso da Defesa Civil. Então, moradores que estavam morando, que moram na cota 29, devem preparar para deixar sua casa. O que é a cota 29? 29 metros do rio, tá? Então, as pessoas que moram na cota 29, isso em Lajeado já está minimamente organizado, então a pessoa sabe onde ela mora, ela é avisada e ela deixou as suas casas. Na semana passada, nós mostramos... deixa eu ver se tá por aqui, ó. Vocês lembram desse vídeo que a gente fez lá, né? Isso aqui foi lá em Lajeado. Então, esse lugar aqui é um lugar que é parte lá da cota 29. Esse lugar aqui, que a gente publicou, né? Que parece uma zona de guerra, de fato, pela devastação, já foi alagado de novo ontem. Tá? Então, lembram da famosa ponte lá em Lajeado e a loja da Van, as duas grandes referências, né? Esse lugar aqui fica abaixo da loja da Van, a loja da Van está num aterro, está acima, e a ponte está mais acima ainda da loja. Então, esse lugar aqui em Lajeado fica abaixo desses lugares, isso aqui é cota 29. Esse lugar aqui já tem várias ruas dessa localização que já foram inundadas, as pessoas, a maioria nem deixou as suas casas, porque a maioria não voltou para as suas casas, porque as casas estão nessa condição que a gente conseguiu mostrar indo para lá, para a região. A ponte ainda não foi alagada. Eu falei hoje pela manhã com autoridades da cidade. Por sorte, agora a previsão é que a chuva deu uma segurada na cidade nesse momento. Nesse momento chove fraco em Lajeado, apenas um chuvisco. A ponte não foi inundada, mas uma parte das cabeceiras da ponte foi inundada. O trânsito ainda flui pela ponte, mas em meia pista. Ao longo da semana e ao longo do dia, as autoridades locais, junto com a PRF, vão analisar
a condição da ponte para entender se a ponte entre Lajeado e Estrela, que é uma ponte na BR-386, uma das principais ligações do estado, vai permanecer aberta ou se será fechada ou se funcionará no sistema pare e siga, né? Vai um pouco e depois volta um pouco. Então, nesse momento a ponte está aberta, quem está na região, passando pela região, o melhor é evitar, porque tem alagamento já em alguns pontos da BR ali. Não chegou no nível ainda que nós mostramos aqui, que o mundo inteiro viu aquelas imagens da ponte completamente submersa. Então, veremos, a gente vai acompanhar ao longo do dia e, claro, como eu falei, essa água do rio Taquari vai desembocar no rio Jacuí, que vai desembocar no Guaíba. É por isso que o Guaíba está subindo novamente e a região metropolitana e a capital estão sentindo as consequências. Isso aqui é um vídeo que eu peguei lá no Facebook, alguém me mandou ontem. Tem um produtor rural no Facebook bastante ativo nas redes sociais, Família Riqueza, diz aqui. Eu, infelizmente, não consegui pegar o nome dele, mas ele mostra aqui como a coisa está andando lá pela região de Mussum, que é uma região que nós andamos também e fizemos reportagem, né? Isso aqui são os rios lá, o Taquari e os outros braços, os outros rios que desembocam no Taquari, voltaram a encher algumas regiões que estavam... onde a água estava baixando, aliás, onde as pessoas já estavam limpando as casas, tirando a lama, infelizmente foram alagadas de novo. Então, atenção, se você está nessas regiões, procure abrigo, procure regiões mais altas e locais seguros. Não tenho informações nessa manhã como está o Taquari lá para cima, digamos assim, né? Lajeado está mais lá para baixo do rio, no sentido do rio, claro, e Mussum, Roca Salles, Encantado estão mais para cima do rio. Então, isso aqui era a situação ontem, publicado lá no Facebook, tá? A água voltou a tomar conta de vários lugares onde ela já estava baixando, trazendo, claro, esse lodo todo que a gente viu na cobertura que a gente fez aqui no ICL. Bom, claro, lá no iclnoticias.com.br, com o retorno das chuvas, a população local deve buscar áreas seguras. Há riscos de inundações severas nos vales Taquari e Caí. Então, as pessoas que moram lá já sabem disso, mas para reforçar, claro, busque abrigo. Se você está limpando a sua casa, o seu comércio, estava pretendendo voltar para casa, agora é um momento de atenção, pelo menos nas próximas 24 horas, para entender se o tempo vai firmar. Repetindo, choveu muito em vários lugares, para entender se o tempo vai firmar. Teve novas quedas de barreira na ligação da Serra com a região metropolitana, via BR-16 teve quedas de barreira, na Serra do Rio Grande do Sul teve quedas de barreira de novo, né? Encostas que foram parar no meio da pista. Então, atenção nas estradas hoje. Se você não precisar pegar estradas, não pegue estradas. Atenção voluntários. Se você não está organizado em grupos de voluntários, com muita informação sobre os locais e estava pretendendo hoje sair de casa, talvez pela primeira vez, sem muita informação, para levar mantimentos para os locais, informe-se, porque nesses momentos você pode mais atrapalhar do que ajudar. Tem várias estradas que foram fechadas novamente, as opções viram estradas vicinais, de terra, de interior, onde está passando a ajuda mais organizada, digamos assim, a ajuda mais emergencial, mais necessária. Então, atenção, se você é um voluntário e está pensando em pegar a estrada, informe-se, veja os mapas, procure informações confiáveis na imprensa, não lá no seu tio do Zap que está o dia inteiro e a semana inteira espalhando fake news, e aí decida se você vai colocar o carro na estrada hoje ou se pode esperar um dia, 2, tá? Porque muitas vezes pode congestionar e mais atrapalhar do que ajudar nesses casos. Volume de chuvas extremas no Rio Grande do Sul deve aumentar 60% até 2040, diz o INPE. O volume de chuvas extremas no estado pode aumentar 60% até 2040, segundo um estudo realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgado em novembro do ano passado. Claro, muita gente falou que é bobagem, que não tem aquecimento global, que não sei o que isso e aquilo. A gente viu, né? Me espanta que ainda essa semana, falando com muita gente, que eu sei que fica torcendo o nariz, que não é isso, que papapá, tem muita gente que ainda não mudou de ideia. Não mudou. Eu acho que tem gente que vai morrer sem mudar de ideia. Morrer, porque assim, não é possível, gente, vai ter que ter um grande acordo nacional em relação a isso, não tem jeito, você vai ter que deixar o orgulho de lado
Não tem jeito. Vai ter que deixar o orgulho de lado. Faz parte da vida, gente. Errar, acreditar em coisa errada, ter uma convicção e depois a gente muda. É sinal de maturidade a gente assumir que realmente eu acho que, né? Realmente eu acho que tem gente que não quer mudar porque o negócio depende da putaria. Vamos falar bem claro aqui, generalizada que a gente vê em relação ao meio ambiente, né? O bolso. Mas eu vou fazer um alerta importante aqui para vocês, caso vocês não saibam. Não dá para comer dinheiro, tá? Todo dinheiro que você tem na sua conta não presta para absolutamente nada em locais de calamidade. Quem nunca foi a um local de calamidade, presta atenção no que eu tô falando aqui. Dinheiro não presta para nada. Primeiro que nem passa cartão de crédito, não tem internet, não tem máquina de cartão de crédito, não tem nada. Então, não, mas eu tenho um limite, o meu limite é 500 mil. Não passa o cartão, meu filho. Tá ouvindo o que eu tô falando? Não passa o cartão. Não passa o cartão. Na hora que a coisa fica feia, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Vai estar todo mundo na mesma. Não interessa se você tem mais ou menos, tá? Não dá para comer dinheiro. Não, mas eu tenho dinheiro vivo nessas situações. Vai resolver alguma coisa, vai resolver. Alguma coisinha vai ajudar. Mas vai chegar uma hora que não tem gasolina para comprar. Não tem internet para se comunicar com ninguém. Não tem a pessoa que você pode chamar, que é a pessoa que ajuda você a capinar, a cortar sua grama, não sei o quê. Você vai chamar, ela não vem, porque ela tá lá tirando a lama da casa dela. Se é que ela tá viva, né? Então seu dinheiro não presta para nada. Ou essa galera bota a mão na consciência e vai ter que fazer a escolha que eu venho falando aqui. Ou você quer continuar tendo 100% de nada, ou você vai querer optar por ter algum por cento de alguma coisa. Porque a coisa vai enfeiar. Tá aqui, para não dizer que não está sendo alertado. Tá bom? Aliás, essa semana eu vi uma que é a epítome, é o exemplo máximo do pensamento de certas pessoas no Brasil, que é o seguinte: onde é que está a Greta e os ambientalistas agora para ajudar a reconstruir as cidades? Só quem está reconstruindo agora são os machos tóxicos. Eu vi essa frase essa semana. Vocês conseguem entender? Eu sei que não tem lógica, tá? Eu sei que não tem lógica. Ou seja, os caras continuam negando o que foi avisado e agora estão cobrando das pessoas que avisaram que elas não estão nos lugares. Então, assim, a Greta Thunberg, que virou a grande, né, o grande exemplo para essa gente, né, é a Greta. A pessoa mais odiada por eles é a Greta. A Greta, ela tem culpa, vejam só, a Greta é culpada porque a Greta não tá lá em Mussum nesse momento. Vocês conseguem entender o nível de psicopatia, de sociopatia dessa galera? As pessoas que estão há anos avisando que a coisa vai ficar feia, agora elas são culpadas porque elas não estão lá ajudando a tirar a lama dos lugares. Não, meus queridos, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É o contrário, tá? Eu sei que muita gente aí não tem capacidade pra entender absolutamente nada. Tem gente que eu não sei como consegue mascar um chiclete e respirar ao mesmo tempo. E caminhar e respirar ao mesmo tempo. Eu não sei, tá? Mas é o contrário, meus camaradas. Você que negou o que estava sendo avisado é que tem que botar a mão na massa agora. Na massa e na consciência. Ou a consciência muda, ou vocês serão donos de 100% de nada em pouco tempo. Em pouquíssimo tempo. E claro, a sociedade ela tem que entrar num acordo, gente, agora. Não adianta, não é hora de falar, como eu tenho visto muita gente também, também, mas negou, negacionista climático, então agora perdeu a lavoura e não vai plantar, bem feito. Não é assim, gente. Não é assim. A gente vive em sociedade. A gente é todo mundo junto agora. Todo mundo junto, não tem esse papo. Não é hora de provar que você é o bonzão, tá bom? A gente tem que se ater aos fatos. Foi avisado? Foi avisado. Tá sendo avisado de novo? Tá sendo avisado de novo. Olha aqui, ó. Está sendo avisado de novo. Atenção a áreas que não foram alagadas no Rio Grande do Sul.
Elas serão. Atenção, produtor rural que está no lugar que dessa vez não foi atingido. Você será atingido. Terras agricultáveis foram embora. A camada fértil do solo foi embora com a água. Tem lugar que não entra mais máquina agrícola, gente. Tem 40 centímetros de lodo. De lodo onde tinha soja plantado antes, milho. Vai fazer como? Dá para quebrar isso depois que virar barro? Até dá. E vocês imaginam o trabalho que vai dar? E aquele lodo ali não é fértil. Ele vai ter que ser fertilizado de novo. Então vai se gastar uma grana absurda para refertilizar as terras que antes eram férteis. Se é que poderão ser recuperadas. Está sendo avisado. Está sendo avisado. Há um bom tempo. Continua negando. Continua negando que a coisa vai ficar pior. Vai ficar cada vez pior. Bom, muita gente se pergunta por que está chovendo tanto no Rio Grande do Sul. A gente explicou na semana passada aqui, inclusive eu abri um mapa e mostrei para vocês, né? Tem um vídeo que está rolando pela internet, eu republiquei lá no meu perfil. Esse vídeo ele é de um perfil chamado ABC Terra, abc.terra. Lá no Instagram, eles têm Twitter também. É um vídeo curto, a gente vai tocar esse vídeo curto aqui para vocês entenderem. Muita gente perguntando ontem, né, para mim, pô, mas tá chovendo de novo, por que é que tá chovendo de novo? Eu não entendo por que tá chovendo de novo. O que é que isso tem a ver com desmatamento, com não sei o quê? Então, a gente vai olhar o vídeo e vai entender. A gente vai entender por que é que o calor extremo ao norte do Rio Grande do Sul, calor extremo provocado pelo quê, gente? Pelo o que provoca o calor extremo no lugar? Se você tem uma área na sua casa, no seu pátio, se você tem 5 árvores plantadas e você derruba aquelas árvores, fica mais quente ou mais frio na sua casa? É mais gostoso e fresquinho ficar embaixo de árvore ou no sol a pino? Não precisa ser inteligente para entender, né? Então isso no macro é a mesma coisa. É igual, tá bom? Por que está esquentando o centro-oeste e as regiões ao norte do Rio Grande do Sul? Não precisa ser gênio para entender, né? Você vai continuar se auto-enganando. Daqui a pouco vai parecer aos olhos dos outros só um idiota. Cuidado. Cuidado para não parecer um idiota. Já está começando a aparecer. Então por que é que a chuva não está indo embora? Está explicado aqui nesse vídeo. Vamos tocar esse vídeo para todo mundo entender aqui. Quem não entendeu ainda, então é aquela coisa, né? Precisa que eu desenhe? Então tá aqui, ó. O abc.terra desenhou, para quem não entendeu. Vamos lá. Para entender por que choveu tanto e ainda está chovendo tanto no Rio Grande do Sul, precisamos entender o que estava acontecendo na atmosfera naquele momento. Mas tem tudo a ver com a bolha de calor e a estiagem que está afetando o Brasil Central. Na porção tropical do Oceano Atlântico, o Sol esquenta o mar e a atmosfera, produzindo uma corrente de ventos carregando o ar quente e úmido que entra no continente sul-americano. A floresta amazônica ajuda a repor a umidade atmosférica pela transpiração das plantas, transportando essa umidade bem para o interior do continente. Uma parte acaba passando para o Oceano Pacífico, mas outra parte é canalizada pela Cordilheira dos Andes, que é a cadeia de montanhas mais longa do mundo, sendo transportada para baixo, no que chamamos de jatos de baixos níveis. Dependendo de outras variáveis, isso pode acabar causando um giro no centro do Brasil, que chamamos de anticiclone. Esse ar não se mistura facilmente com outras massas, tendendo a ficar muito seco e muito quente, agindo como uma tampa de panela. E quanto mais quente, mais forte e persistente tende a ser esse sistema. Ele impede o avanço de frentes frias, que são ondas de ar polar que varrem nosso continente de forma mais frequente nessa parte do ano. O que aconteceu é que o Rio Grande do Sul ficou no meio do caminho entre uma grande bolha de calor, o escoamento de umidade tropical e uma frente fria que não conseguiu avançar. Quando o ar gelado encontra o ar quente e úmido, a água acaba precipitando pela mesma razão que a garrafinha de água gelada fica cheia de gotinhas, que são formadas quando a umidade do ar condensa em contato com a garrafa gelada, já que o ar gelado suporta menos água do que o ar quente. A água que poderia ter caído em uma área muito maior e aliviado a seca do interior do Brasil acabou concentrada em um único ponto. Infelizmente, as mudanças climáticas causam justamente isso, eventos muito mais extremos e concentrados,
em uma realidade em que secas extensas e inundações violentas convivem. Se puder, doe. Mas em ano eleitoral, talvez mais importante do que isso seja buscar representantes aliados à pauta ambiental. Tá desenhado, né? Aí, a partir de agora é o seguinte, quem não quer entender é porque não quer entender, tá? Tá desenhado. Quanto mais calor faz ao norte, mais difícil essa chuva se dispersar. Como é que produz calor, gente? Como é que produz calor? Hein? Desmatando, acabando com tudo e fazendo principalmente monocultura, porque aquilo lá vira uma panela de calor. Urbanização desenfreada, sucateamento e concretamento de rio, de água. Não precisa ser gênio para entender. Precisa. Alguém tem alguma explicação melhor do que essa? Como é que a gente está produzindo excesso de calor que está impedindo que essa chuva vá embora? Isso aqui não vai melhorar, tá? Não vai melhorar. Esqueçam. Pelo contrário, só vai piorar. A gente acabou de ver a pesquisa. Mas é capaz de aparecer, a pesquisa fala em 2040, né? 2040 vai piorar 60% o índice de chuva, diz o INPE. Em 2040 vai ter idiota que vai falar, cadê os caras do INPE agora para ajudar aqui que encheu? Não, vocês entendem que a lógica é o contrário, gênios? O pessoal do INPE está avisando vocês. Tá, está avisando. Então estejam avisados. Bom, para não variar um pouco, onda de notícias falsas pela internet, o bolsonarismo não tinha o que fazer nessa crise, não tinha o que fazer, porque de fato não estava ajudando, a extrema-direita não tinha o que fazer, porque de fato não estava ajudando, então vários entraram na conversa para tentar influenciar na conversa em cima de notícias falsas. 2 objetivos principais, aliás 3, esse ano temos eleições municipais. Muita fake news foi criada em níveis municipais, tem o intuito de eleições municipais. Sim, essa gente não tá nem aí pra você, tá bom? Seu parente morreu, você perdeu a casa, perdeu a propriedade rural, dane-se, dane-se, dane-se. Essa galera não tá nem aí pra você. Quem tá espalhando isso acha que você é só mais um número, só mais um voto. E no limite só mais um idiota, porque pega e compartilha essas coisas, aliás. Outro interesse dessas pessoas, evitar que a popularidade do governo federal suba. Esse é o interesse principalmente da extrema-direita em nível nacional, a extrema-direita política partidária. Aí na figura do Bolsonaro, mas os seus todos, né? Evitar que a popularidade do governo federal suba. Então as principais fake news nesse braço foram criadas contra o quê? Contra a ajuda do governo federal. Exército principalmente, o Exército está sendo vítima de fake news a rodo, porque os Minions estão todos bravos que o Exército não quis dar o golpe de Estado. Então o Exército era o salvador, o brilhante, o único capaz de levar essa nação adiante, os éticos e morais e não sei o que, até semana passada. Até semana passada. Para quê? Para dar golpe de Estado. Isso o Exército tinha, isso é uma lição pro Exército, hein? É uma lição. E não estou generalizando aqui porque muita gente boa do Exército e quem está nas cidades atingidas sabe do que eu estou falando e quem não está não sabe, tá? Vamos deixar bem claro aqui. Quem foi lá ver, quem viu, quem sabe, quem está lá, quem botou o pé na lama sabe. Quem não está não sabe, gente. É uma questão que ou tá, ouviu ou não sabe. Ou tá falando abobrinha. Não viu, não sabe, não tá lá para ver. Vocês acham que soldado do Exército passa o dia inteiro filmando helicóptero? Nem pode fazer isso. Ah, mas a gente não tá vendo os vídeos do soldado lá fazendo selfie. Não, o soldado não tá fazendo selfie, tá carregando água. Tá bom? Ai, demônio, mas você falava tão mal do Exército antes e agora tá falando... Sim, eu falava muito mal quando tinha gente do Exército querendo dar golpe de Estado e agora estou parabenizando quando estão carregando água para as pessoas que precisam tomar água. É difícil de entender isso? Tem gente com sérios problemas cognitivos na internet, cara. Sério, eu fico impressionado. Fico impressionado como a pessoa consegue caminhar, respirar e conversar ao mesmo tempo. Eu não sei como consegue. Vocês conseguem entender que não tem nenhum compromisso aqui nesse programa meu com o Exército, o prefeito, o presidente, o Lula, ou não sei quem? Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí.
Eu não tenho compromisso com instituição, com partido, com pessoa. A gente vem aqui falar do que acontece, dos fatos do dia a dia, de hoje, de amanhã, depois da manhã. Parte do alto comando do exército querendo colar no Bolsonaro para pegar mamata, para ficar no governo, para ganhar salário, para se aposentar não sei o quê, para ir morar em Portugal, para dar golpe de Estado. Bando de vagabundo. Parte do exército importante agora que eu vi, eu fui lá, eu vi helicóptero voando, subindo, descendo, carregando. Lá, botando a mão na massa para ajudar a população. Parabéns! Tem alguma dificuldade em entender isso? Nenhuma, né? Não parece difícil de entender. E o outro braço é o braço desses picaretas aqui, né? Isso aqui é o mais novo picareta da praça, para quem não conhece. Muita gente boa comprou as ideias que esse cara, coach, isso aqui é coach de empresa, empreendedorismo. Vejam onde os caras entraram na história. Pegaram uma via aberta, que é importante, que muita gente quer, empreendedorismo, justa, correta, legal. Se enfiou ali, esse Pablo Marçal aqui, se enfiou ali, plugou com história de igreja, então esse cara é tipo um telepastor do empreendedorismo, tá? Se porta muito mais como um pastor do que como um cara que vai te ensinar. Esse cara aqui não vai te ensinar a fazer tabela de Excel não, tá? Não seja otário. Esse cara não vai te ensinar a fazer plano de marketing não. Isso aqui é um projeto político e financeiro. Pablo Marçal, entre outros, ganharam milhões de seguidores espalhando notícia falsa nos últimos 10 dias. Milhões. Depois que a curva dessa história passar, daqui a 6 meses, esse cara aqui que ganhou 1 milhão, 2 milhões de seguidores, ele vai vender curso para essas pessoas. Isso aqui é um negócio, dinheiro. E quem está entrando nisso aqui, espalhando isso aqui de graça é otário. Importante deixar claro. Como que isso aqui atrapalha? Eu conversei ontem com autoridades do Poder Judiciário. O Poder Judiciário do Rio Grande do Sul está funcionando em marcha lenta. Por quê? Porque os servidores do sistema, o EPROC, os servidores do sistema que recebem e onde os processos andam, o advogado faz uma petição e o juiz dá uma decisão, não sei o que, o EPROC, o processo eletrônico, onde os processos judiciais andam. Esse sistema está funcionando em marcha lenta, porque uma parte desse sistema foi comprometida. O TJ do Rio Grande do Sul fica na Avenida Borges de Medeiros, uma parte da Avenida Borges de Medeiros está alagada. Tá? Então o EPROC está lento. O que é que acontece quando, por exemplo, o Pablo Marçal e outros espalham um monte de notícias falsas? O Ministério Público tem que tomar atitudes, como está tomando. E tem que entrar lá e fazer as petições, não sei o que, e encaminhar para o juiz. Vai usar o EPROC. Tá? Vai usar o EPROC. Isso acontecendo em várias cidades e tendo ação de vários órgãos que pedem para que notícias falsas sejam derrubadas. Por quê? Porque quando esses caras falam que não está passando caminhão com remédio de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, muita gente que está lá no Paraná que ia mandar remédio não manda mais. Isso é a consequência óbvia do negócio. É evidente que acontece isso. Se o cara fala que estão trancando o colchão, que não pode distribuir até que o Lula chegue lá e olhe colchão por colchão, a pessoa que ia mandar um colchão da casa dela lá do interior de Santa Catarina, ela já pensa, não vou nem mandar colchão. Então, para além de tudo, esses caras aqui estão piorando a situação das pessoas que já estão em situação horrível e deixando o sistema mais lento. E aí é o seguinte, o que acontece? Se você tem uma demanda judicial urgente, por exemplo, tá? Por exemplo, você precisa fazer um procedimento médico de urgência e você está acionando o plano de saúde na justiça, por exemplo, porque o plano de saúde não quer pagar. E é uma coisa que você tem que fazer essa semana. Se não fizer, vai morrer. Tá? Como tem muitos desses procedimentos que são feitos hoje com demanda judicial. Medicamento, que o plano não paga. Então a gente tem uma judicialização hoje de vários medicamentos. Pode acontecer, aliás, está acontecendo, do sistema ficar ainda mais lento e não só isso. Como o pedido de derrubada de fake news entra muitas vezes em sistema de urgência, você que está criando notícia falsa está ocupando o tempo de um juiz que deveria estar julgando outras coisas, como por exemplo liberar medicamento para alguém que precisa do medicamento, senão vai morrer. E essa pessoa vai morrer porque o juiz está usando o tempo dele com você. Então, pessoas como Pablo Marçal,
estão fazendo com que outras pessoas diretamente piorem as suas vidas ou coisa pior. Vocês entenderam? O sistema está super lento. Os prazos judiciais, eles foram congelados. Os procedimentos dentro do sistema judicial que não são urgentes não estão sendo analisados pelos juízes. Não estão sendo, porque o sistema está lento, está horrível de trabalhar. Só as coisas emergenciais estão sendo analisadas nesse momento. Essa é a orientação dentro da justiça. O que é emergencial? O remédio para o seu pai e derrubar a fake news do Pablo Marçal. Então, se demorar para decidir o remédio do seu pai, essa gente aqui tem culpa no cartório, tá? Esse é o contexto que está acontecendo. Que é essa galera que está fazendo por dinheiro. Isso é um negócio. Isso é um negócio. A gente tem um vídeo aí de notícia falsa e vamos colocar ele rapidinho, não vamos colocar ele na íntegra, tá, Jimmy? Só pra gente ter uma ideia, tá? Isso aqui, esse cara aqui no canto é um humorista auto-intitulado, chamado Nego Di, tá? Eu não sei nem de onde surgiu essa figura, mas virou um dos grandes espalhadores de porcaria agora. Ganhou um monte de seguidor e vai usar esses seguidores depois que a onda baixar pra vender ingresso de show, pra vender bugiganga e pra vender curso. É isso que vai acontecer, gente. Isso aqui é um negócio, é um business. Ai, mas eu não posso acreditar, que horrível, as pessoas são horríveis. Assim, sim, as pessoas são horríveis desse jeito. Desse jeito. O mundo não é fácil, não é mole. Vamos deixar claro aqui como a coisa é. Pode ter ideologia no meio, pode ter ideologia, pode não gostar do Lula, não sei o quê, mas não, gente, não é isso. Isso aqui é um business, um negócio. É um jeito que os caras encontraram de farmar seguidor. Entendeu? Vai farmar seguidor, vai ganhar 100 mil seguidores num dia, 200 no outro, 300 no outro, 500 no outro, 1 milhão de seguidores no outro. O que é que você faz com 1 milhão de seguidores no Facebook hoje, gente? O que é que você faz com 1 milhão de seguidores no Instagram hoje? Você faz um negócio. Daqui a 6 meses você lança um produto, um serviço, um show de comédia, uma agenda e você vai mandar lá e muita gente vai receber e vai comprar. É um negócio. Se o cara pegar 1 milhão de seguidores espalhando notícia falsa e vender ingresso para 50 mil, pronto, tá feita a vida do cara. Esse cara aqui falou semana passada que doou 1 milhão de reais para as pessoas da enchente. Vamos acreditar que tenha doado mesmo. Sabe em quanto tempo ele vai recuperar isso depois de tudo isso que ele está fazendo na internet? Em 2 segundos. Ele não está doando dinheiro dele, ele está doando dinheiro do seu, nosso. Vamos colocar uma parte do vídeo aqui para vocês entenderem o nível da coisa. Vamos lá. Aqui, Nego Di, ó. Fake aqui, ó, Nego Di, tudo parado. Entrei aqui, ninguém me viu ainda. Tô passando aqui nos corredores, tem alimento, alguma coisa assim, saiu daqui. Mas só tá eu aqui, ó. E eu vou mostrar o mais absurdo agora. Ó, o pessoal ali parado, trocando uma ideia. Tem nenhum voluntário aqui dentro. Vou mostrar isso aqui agora. Agora é o mais absurdo. Que tem água aqui, ó. Eu vim por isso aqui, porque ontem de noite me mandaram uma mensagem dizendo que tava chegando água desde ontem e tá parada as águas aqui, ó. Vou tentar resumir aqui mais rápido. Isso aqui é onde foi gravado o vídeo, ó, que não tava sendo feito nada. E por que eu tô fazendo esse vídeo aqui? Porque esse cara tá mentindo. Quando ele gravou isso, eu tava lá atrás, tá? O voluntário tava lá atrás separando coisas. E ele falou que nada tava sendo feito, tudo tá sendo estocado aqui. Ah, beleza, olha ali. Isso ele não mostra, né? Eu vou explicar o vídeo do cara aqui agora. Galera, é feita a triagem, precisa separar as coisas aqui. Reparem que saiu quase tudo. Ali do lado, que não mostrou, tá um mutirão da galera carregando as coisas, tá ligado? Distribuído, não tem como doar essas coisas sendo distribuídas dessa forma, de forma organizada. Aquele morro que eu tava filmando é lá atrás e aqui chegam os carros para carregar e sair daqui. No caso, essa água aqui tá indo direto para Eldorado. Vai através de aeronave, porque não tem como chegar lá de carro. É um dos casos mais... Quem acompanha o programa aqui sabe. Eu tô há 1 ano falando no projeto de lei 2630. 1 ano. O tal do PL das fake news. Se tivesse sido aprovado no passado, e só não foi pelo lobby das empresas do Google, do Facebook, não sei o que comprou muita gente por aí, muita gente, parlamentar, jornalista, de esquerda e de direita. De esquerda e de direita. Não tem cor nesse negócio aqui.
Se tivesse sido aprovado, nós teríamos hoje no Brasil uma regulação e uma regulamentação para tirar mais rapidamente esse tipo de conteúdo da internet e punir, inclusive, as plataformas. Você sabe o que acontece com o Instagram hoje, quando roda esse tipo de coisa aqui, ou com o Facebook? Não acontece nada, nada, eles não são responsáveis. Tá todo mundo sabendo que isso aqui não pode circular. Porque, gente, isso inibe as pessoas a fazer o voluntariado. Isso inibe a pessoa. Entra um desgraçado num desses lugares e faz um vídeo desses numa hora que não tem ninguém, vai lá num canto, tá, olha só aqui, não sei o que, como uma outra desgraçada entrou em outro lugar esses dias, um monte de colchão empilhado. Olha aqui, gente, um monte de colchão que tem que esperar ser aprovado pelo governo e as crianças dormindo na rua. Vamos tomar isso aqui que é nosso. Tem um negócio chamado triagem, Gênia, triagem, porque o colchão que a pessoa doa pode estar cheio de pulga, pode estar mijado, pode estar furado. É um negócio inacreditável. Para tirar um conteúdo desse do ar, tem que recorrer à justiça. Demora. 3, 4, 5, 6 dias. Já se espalhou. Não tem mais volta. É o travesseiro de pena que alguém balançou no ar. Não pega mais. Não acontece nada com o Instagram. Nada com as plataformas. Não são... Essa é a liberdade de expressão do Elon Musk. Isso aqui está explicado. Vocês entenderam qual o problema de tudo isso? Quem não tinha entendido ainda? Vocês conseguiram entender agora qual o problema de tudo isso? Desse tipo de liberdade de expressão? É isso aqui, ó. É isso aqui. É inacreditável, né? É inacreditável. Bom, para fechar, gente, atenção. Se você mora nas cidades atingidas... Eu sei que é um momento difícil, tá todo mundo cuidando da própria vida. Tá todo mundo lá tirando barro da sala de casa. Agora, atenção nesse dado aqui, ó. Das 441 cidades em calamidade no Rio Grande do Sul, apenas 69 pediram os recursos para o governo federal. O seu prefeito precisa pedir o recurso. Ai, Demone, mas é a burocracia. Gente, vou explicar pela milésima vez. E isso não é só no Brasil. É no mundo todo que funciona desse jeito. Quando acontece uma calamidade, os governos centrais mandam um dinheiro emergencial para a conta das prefeituras, do estado, não sei o quê. Enquanto vão se virando com esse dinheiro emergencial para as coisas emergenciais, salvar a pessoa, montar acampamento, comprar água, botar uma cozinha funcionar, isso é emergencial. O município precisa dizer para o governo federal, justificar o que aconteceu lá. O prefeito de Farroupilha não vai justificar a mesma coisa que o prefeito de Mussum, porque Farroupilha não sofreu 1/1000 do que sofreu Mussum. 1/1000. 1/1000. Então o governo federal não tem como saber quanto dinheiro mandar para um lugar e para o outro. É a municipalidade que tem que avisar. Olha, aqui a gente precisa de dinheiro para isso, isso, isso. Não tem mais correio, não tem mais posto de gasolina, não tem mais nada. Ou outra cidade vai falar, não, aqui tá tudo bem, eu só preciso tirar a terra de uma estrada, que bloqueou a estrada. Há situações. A situação nessas 441 cidades não é igual, gente. Ela é muito, mas assim, é muito diferente de um lugar para o outro. Muito. Tem lugar que não teve nenhuma família desalojada, gente. Nenhuma, zero. Não precisou fazer abrigo. Teve lugar onde 80% da cidade sumiu. Então cobre do seu prefeito. Não adianta ficar enchendo o saco que é o Lula, que é o Bolsonaro, que é não sei quem. Tá? Sai desse túnel da loucura aí, gente. Sai, tira o zóio do WhatsApp 1 minuto. Pelo amor de Deus. Vocês estão ficando tudo maluco. Tudo doido. Isso aqui não é o Lula e o Bolsonaro e o Elon Musk, não sei quem. Isso aqui é o teu prefeito da tua cidade precisa informar para que ele precisa do dinheiro. É assim que é assim que funciona. Tá? Então cobrem do seu prefeito local aí, da sua cidade. Se não está chegando o dinheiro que precisa para fazer as coisas, é porque a prefeitura não pediu. Pressão, gente. Pressão nesse momento, que é o que interessa. E por fim, para fechar o programa, daqui a pouquinho eu estou lá no ICL Notícias primeira edição, tá?
O grande discurso que está sendo feito, inclusive por muita gente boa, é o seguinte, é nós por nós. É só a sociedade civil. Sim, gente, a sociedade civil está fazendo o grosso do trabalho em vários lugares. O grosso do trabalho, tá? Só que, quando a onda de voluntariado e solidariedade, que é fundamental agora, sem ela seria muito pior. E, de novo, quem foi para os locais sabe do que eu estou falando. Quando essa onda baixar, gente, porque ela vai baixar, daqui a um mês, de 100 pessoas que estão ajudando você aí, vai sobrar 5. Essa é a triste realidade, essas pessoas vão sumir. E não é por mal, as pessoas vão ter que tocar a vida delas. Elas vão sentir que elas fizeram e pronto, tá resolvido. O que é que vai sobrar, galera? Vai sobrar o Estado. Vai sobrar o Estado. Ah, eu não gosto do Estado, não sei o quê. Não interessa o que você acha. O que vai sobrar é o Estado. Quem reconstruiu o Japão depois do desastre nuclear e do tsunami? O Estado japonês. Investiu quanto? 300 bilhões de dólares. Não foi o velho da Toyota. Né? Aqui nós temos o velho da Van, talvez lá eles tenham os velhos da Toyota. Não foi o velho da Toyota que reconstruiu o Fukushima, gente. Foi o Estado. Aqui no Brasil não vai ser diferente. Aí tá comparando o Japão com o Brasil. Bom, se você entendeu que eu estou comparando a eficiência do Japão com a eficiência brasileira, você tem sérios problemas cognitivos ou de caráter. Eu estou dizendo que assim como no Japão, assim como na Itália quando tem terremoto, assim como no Chile quando tem terremoto, assim como na Turquia quando tem terremoto, assim como não sei aonde quando tem problema de vulcão, assim como no Brasil quando está tendo agora, o que é que vai sobrar daqui a um mês na vida das pessoas? O Estado. Quem vai reconstruir a estrada? O Estado. A ponte? O Estado. Quem vai montar de novo a agência do Correio? O Estado, que aliás se fosse privatizado não ia reabrir em muitas cidades aí, né? Porque não vai dar lucro. Quem é que vai poder se permitir ter prejuízo? Uma empresa estatal como o Correio. A gente vai reabrir lá em Roca Salles e a agência local vai dar prejuízo, mas uma empresa pública ela pode fazer isso. Então não caia em balela. A solidariedade é importante, é fundamental. O que a sociedade civil brasileira está fazendo é um exemplo, é emocionante ver muita gente se doando, tirando a camisa do próprio corpo para dar para outro irmão brasileiro. É lindo, mas isso, gente, fatalmente vai acabar. As pessoas vão sumir porque elas têm que levar a vida delas. Essa é a vida real. E um dia, quando a gente abrir os olhos, o que vai sobrar lá é o DENIT, é o DAIR, é o Correio, tá? É o Minha Casa Minha Vida, é a Caixa Econômica. Então abre o olho. Não entra em balela, não entra em bobagem. Porque o Pablo Marçal não vai ajudar lá depois você reconstruir a sua vida. Ele vai ficar vendendo curso no Instagram dele. E você vai pagar de otário. Beleza? Então cuidado, cuidado, cuidado. Daqui a pouquinho, ICL Notícias primeira edição, estarei lá. Atrasei um pouquinho hoje, desculpa aí, tá, gente? Mas é que tinha muita coisa, ficou muita coisa de fora aí. Amanhã o Desperta está de volta, tchau. Viva, turma! A aula que a gente deu, tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade, foi um sucesso e inaugurou o Investidor Mestre 2.0, assim com muito júbilo e muita alegria. E se você não participou dessa aula, que tá todo mundo falando sobre ela, você deve estar vendo nas nossas redes, eu tenho uma notícia boa para você. A gente resolveu liberar o replay da aula por um tempo bem curtinho, mas para quem não viu, poder assistir. Assiste essa aula e use esses conceitos para sua vida, para sempre. Eles vão ser extremamente úteis. E essa aula é de graça, então você não tem nada a perder. Aproveita a aula e vamos embora. Olá, eu sou André Campedelli, professor do curso de Economia Básica do ICL. Estou aqui para te convidar para fazer esse curso que vai te ensinar os princípios básicos da economia. Tudo o que você precisa saber sobre macroeconomia, sobre microeconomia e os principais conceitos econômicos. Então venho aqui te convidar para você não ficar mais fora desse assunto tão importante para entendermos a realidade e a política brasileira. Então eu te espero lá no curso. Vamos fazer juntos. Um abraço e até a próxima.